Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Então agora nós vamos continuar a segunda parte das nossas aulas sobre a Trindade em Agostinho, Santo Agostinho. Peguem, por favor, a página 150 e vamos continuar trabalhando o tema em Agostinho, tá bom? Na página 150, o tópico 353, os nomes próprios das três pessoas. Para a primeira pessoa da Trindade, Agostinho apresenta três nomes: Pai, Princípio e Ingênito. O primeiro é bíblico, enquanto os outros dois provêm da tradição e indicam duas propriedades do Pai: ser o princípio das outras duas pessoas e não proceder de nenhum outro. Os dois primeiros nomes são relativos, enquanto o terceiro não é. Pai e princípio são nomes, como ele diz aqui, Pai é bíblico. Pai, o nome do Pai, Jesus se refere muitas vezes, como nós já temos visto. Agora, em princípio ingênito, provém da tradição, próprio do que foi falado pelos padres, definido em concílio e etc. Os dois primeiros são relativos, porque o pai está em relação de ter um filho, e princípio também, porque enquanto pai ele é princípio de procedência dos outros. E o terceiro, ingênito, não tem relação com os outros. Ingênito quer dizer não gerado. Então, está aí uma explicação do nome que Agostinho, como Agostinho se refere ao Pai. Depois, no segundo parágrafo, os nomes da segunda pessoa são três: Filho, Verbo e Imagem. Os três são bíblicos e exprimem a relação entre a segunda pessoa
da Santíssima Trindade é a primeira, o Pai. O Filho expressa a relação com o Pai. Verbo, a relação com a mente de Deus, que Deus fala no sentido da dabar, e nessa relação de comunicar amor, gera o Filho. E imagem, a relação com o exemplar primeiro, que é o Pai, o princípio, do qual ela é expressão. Em todas essas expressões, a relação é com o Pai, mas não são aplicáveis ao Pai. Essas expressões são aplicadas ao Filho. Ele é o Filho, o Verbo e a imagem. O terceiro parágrafo. Do mesmo modo, falando da terceira pessoa da Trindade, Agostinho emprega 3 nomes, que nós já falamos na aula anterior: Espírito Santo, dom e amor. Espírito Santo é um nome comum que poderia ser aplicado ao Pai ou ao Filho, ou mesmo a toda a Santíssima Trindade, pois descreve uma realidade comum às 3 pessoas. As 3 pessoas são santas e as 3 pessoas são por Espírito. Esse fato é um indício que aponta para o fato de que o Espírito Santo seja a comunhão pessoal entre o Pai e o Filho. O momento relativo ao contrário expressa-se com o termo dom, muitas vezes atribuído pelo Novo Testamento ao Espírito Santo. Agora nós começamos a página 151. João 4,10, Atos 2,38. O Espírito Santo é o dom do Pai e do Filho, o maior e melhor dom de Deus é o amor, derramado em nossos corações por meio do Espírito. O amor é um termo absoluto que pertence à essência divina, mas que pode ser atribuído de modo particular ao Espírito Santo, para expressar a sua missão de unir o Pai e o Filho e de unir Deus aos homens e os homens a Deus. Essa última frase deu muito o que falar já na síntese, nos critérios, na análise crítica do pensamento de Agostinho. Se a gente entende melhor as missões, a destra, ou seja, a trindade imanente ou a trindade que da vida íntima se expressa no tempo e no espaço, a economia da salvação, o Espírito Santo dom, a sua missão de unir o Pai e o Filho, pode dar a entender que ele tem uma função reconciliadora, mas não é nesse sentido, tá bom? É claro que Agostinho também tem o seu limite de explicação, mas se ele é o amor, ele é a realidade que inspira, que surge do amor do Pai e do Filho como um dom. Quem ama se doa, tá bom? O Espírito Santo, conforme as Escrituras, não é somente o Espírito do Pai, nem somente o Espírito do Filho, mas antes de ambos. E essa certeza insinua-se a nós acerca desta caridade mútua com que o Pai e o Filho se amam mutuamente. Aqui eu não quero melhorar Agostinho, mas eu diria que além de se amam mutuamente, se amam eternamente, porque é vida íntima, trinitária fora do tempo.
Assim, é o Espírito Santo, o qual nos deu, fez com que permanecêssemos em Deus e Deus em nós. E isso é obra do amor. Pode-se concluir que o Espírito é o Deus amor. Então aqui está explicado os nomes próprios das três pessoas. Nome que aqui nos é revelado porque Jesus revela o Pai e, consequentemente, o Espírito Santo. Tá bom? Vamos continuar então. Eu espero que aqui, já sempre voltando a dizer, vocês vão ter que estudar um pouquinho mais Agostinho, não só acompanhar as aulas e com o livro na mão, mas fazer esquemas pessoais. Depois eu vou deixar um breve roteiro para esse esquema. Agora nós vamos chegar na parte muito legal, mais espiritual, e que é a doutrina psicológica da Trindade. Uma das características mais agostinianas da doutrina trinitária é, sem dúvida, a sua descrição da Trindade a partir da alma humana. Nós estamos na página 151, tá bom? Doutrina psicológica da Trindade. Desculpa, às vezes eu esqueço de falando a aula. Página 151. Uma das características mais agostinianas da doutrina trinitária é, sem dúvida, a sua descrição da Trindade a partir da alma humana. O fundamento bíblico desta doutrina é Gênesis 1:26. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Já a tradição anterior a Agostinho tinha notado o plural na narrativa bíblica. Façamos o homem à nossa imagem, que, como nós já estudamos no início, que poderia ser um vestígio trinitário na narração da criação. Agostinho diz que o amor com que Deus criou todas as coisas foi o Espírito Santo. Então, partindo do pressuposto criado à imagem e semelhança de Deus, na narrativa do Gênesis, no plural, façamos quem faz, nós quem, a Trindade Santa. Agostinho parte que Deus criou por amor e o Criador é o próprio, que o Espírito de Deus, como nós vimos, Espírito Santo, é o Deus amor. Então foi o Deus amor que participou de modo pleno, amorosamente nessa criação. Agostinho busca no homem interior, ou seja, no espírito, na alma humana, uma série de tríades que ele crê serem os sinais e digitais da Trindade, que criou o homem. Digitais, sinais. Agostinho fala de trindades no homem exterior e no homem interior, até chegar ao espírito humano. Vejamos algum exemplo. Peguem aí os elementos essenciais deste quadro que está na página 152. Agora, antes de analisar o quadro, eu quero ler essa nota de rodapé número 380. Diz assim: Agostinho busca no homem interior
uma série de tríades que ele crê serem sinais ou digitais da Trindade que criou o homem. Vamos lá. A nota 380 cita Smaus. Agostinho adentra profundamente no campo da metafísica, quando tenta mostrar que a essência mais íntima das coisas é construída sobre a base do número 3, de modo que a estrutura metafísica tem um certo modo uma matriz trinitária. A grande diferença entre a Trindade divina e a tríades ou trindades criadas é que a primeira é diversidade de relações em uma única essência, enquanto as tríades criadas possuem uma unidade de relações na diversidade de essências. Vejamos alguns exemplos. O ser, a forma e a substância unidade, forma e ordem, unidade, verdade e bondade, passado, presente e futuro, tríade tempo, juventude, maturidade e velhice, tríade do desenvolvimento humano, massa, número e peso, tríade de extensão. Muito interessante a análise que ele faz sobre que a realidade metafísica sempre apresenta uma tríade. E aqui vamos ver então o quadro. Vocês vão ver que no quadro da página 152, voltem lá, tem trindades, depois uma observação: homem exterior, homem interior. Homem exterior. Primeiro, A. Objeto visto, visão, atenção do espírito, sentidos externos, né? Olhos, boca, ouvido, tato, cheiro, bu, 5. Depois, memória, visão interior e vontade, sentidos externos. Aquilo que eu toco, que eu ouço, que eu cheiro e que eu sinto o sabor pela boca, a minha memória registra. Passa pelos olhos e pelos sentidos também, por todos os sentidos, são sentidos e vontade. Quer dizer, eu tenho vontade de comer porque eu senti o cheiro da comida, e etc. E no homem interior, o que se encontra? Mente, conhecimento e amor. Aqui tem uma nota 382, quando fala dos sentidos externos. Primeiro vamos ler essa. Agostinho afirma que existe certa trindade na visão humana. São 3 as realidades a serem conhecidas e distinguidas, e isso com muita facilidade, na visão de qualquer corpo que seja. Primeiramente, o objeto que vemos. Em segundo lugar, deve ser considerada a visão. Em terceiro lugar, a atenção da alma que mantém o sentido da vista alerta, enquanto a visão se ocupa daquele objeto. Por conseguinte, as 3 realidades, o objeto visto, a própria visão, a atenção do espírito que enlaça uma coisa
e outra são bem fáceis de serem distinguidas, tanto pela peculiaridade de cada um, como pela diferença de suas naturezas. Ponto. Agora, quando fala de mente, conhecimento e amor, nós temos a nota 384. Vamos ler e depois comentamos. Agostinho afirma que existe a certa trindade na mente humana. Assim, como são duas as realidades e a mente em seu amor, quando a mente se ama a si mesmo, também são as duas, a mente e seu conhecimento, quando ela conhece a si mesma. Portanto, a mente, o seu amor e o seu conhecimento formam três realidades. Estas três coisas são uma unidade e, quando perfeitas, são também igual. Porque, além disso, há o conhecimento da consciência, que não é consciência moral, hein? Que isso é coisa nós estudamos na moral. A consciência de que eu, Lázaro, existo. Parte da minha mente, que gera um conhecimento de mim mesmo e gera um amor, uma fruição, um deleite por mim mesmo. Mente, conhecimento, amor, uma tríade. 3. Bom, agora, na página 153, menininhos de Jesus, menininhas aqui, nesse segundo quadro, nós vamos ver. Homem interior, continua. O A era mente, conhecimento e amor. E aqui tem uma observação. Se no homem exterior os sentidos, os termos que compõem a trindade possuem uma mesma substância, que são os sentidos, a segunda trindade do homem interior possui um duplo objeto, o conhecimento de si mesmo e o conhecimento de Deus. Por isto, Agostinho as divide em dois. Então vamos ver aqui. Primeiro ele analisou memória, conhecimento e amor, que eu expliquei que é de mim mesmo. Agora, memória, inteligência e vontade, esta segunda trindade, ou seja, aquilo que eu conheci e amei, da minha capacidade de entender, intelligere, vocês sabem que a palavra inteligência é a capacidade in dentro. Leggere, ler o que está por dentro e que gera desejo, vontade. Se situa bem dentro do espírito do homem, porque o conhecimento que eu fiz de mim aqui na mente gera um conhecimento interiorizado. Memória de Deus, inteligência de Deus e vontade de Deus. Implica uma relação explícita e consciente da mente ao divino. Então, nesse sentido, a partir dessa análise, eu posso ver que também isso me faz perceber algo divino dentro de mim. E a partir desse conhecimento psicológico e sensorial, eu posso entender melhor também a Trindade. E o amor, amante, amado e amor. Então vamos ver aqui primeiro a memória, inteligência e vontade. Vamos voltar aqui para ler mais um pouquinho, nota 385. Agostinho afirma que certa trindade da alma humana, portanto as três coisas, memória, inteligência e vontade, como não são três vidas, mas uma vida, e nem são três almas, mas uma alma consequentemente,
Não são três substâncias, mas uma só. As três formas uma só unidade, uma só vida, uma só alma, uma só substância. Então, quando se refere ao homem interior, e eu falo de memória, que captou, memorizou, desde fora e desde si mesmo, contemplando a si mesmo internamente. Inteligência, capacidade de ler e vontade, fruição, deleite, desejo, é uma realidade só. E quando ele fala de amante, amado e amor, Agostinho afirma que existe certa trindade no amor. O amor supõe alguém que ame e alguém que é amado. O amante ama o amado, certo? Mas ame o amado com amor. Então, são três realidades, tríades do amor. Então, esse quadro, que eu quero que vocês depois estudem, leiam, releiam, é base para a análise que Agostinho faz, chamada aqui na página A Doutrina Psicológica da Trindade. Na página 53, depois deste quadro, o bispo de Hipona, vamos ler, recorda que existe uma diferença fundamental entre a Trindade divina e a humana. As três potências são aliquid amant, sed non sunt anima. Ou seja, vamos traduzir? A memória, a inteligência e a vontade são no homem e do homem, mas elas não são o homem. O mesmo não se pode dizer no que concerne a Trindade divina. Não se pode afirmar que a Trindade esteja em Deus ou seja algo de Deus, pois ela é Deus. Dentro desta mesma aula, antes de finalizar Agostinho, eu vou dar uma pequena pausa para que vocês possam, para que nós possamos descansar. Eu preciso tomar uma aguinha, mas também porque o tempo de vocês finalizarem esse vídeo de quase meia hora vos ajudará também a um pouco a descansar. Os termos aqui são difíceis, porque nós vamos ter que trabalhar muito no nível de fazer resumo, não é mesmo? E depois nós vamos fazer a avaliação final da doutrina de Agostinho, tá bom? Volto já. Não sei quando você vai ver o vídeo porque está gravado, mas volto já.